Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de homeopatia. Escala decimal e centesimal. Então, são com essas escalas que nós iremos trabalhar hoje. E hoje nós iremos trabalhar com as drogas insolúveis, tá? Quando o meu insumo ativo da preparação for insolúvel. Qual é o ponto de partida do preparo desse medicamento? São exatamente essas drogas insolúveis. Quando que eu considero a minha droga insolúvel? Quando a minha droga tiver uma solubilidade inferior a 10% na escala decimal ou inferior a 1% na escala centesimal, eu considero ela como drogas insolúveis. Ou seja, elas não se solubilizam nessas concentrações nem em água e nem em etanol em diferentes graduações. Então, eu preciso preparar uma outra forma, um outro método para obter o meu medicamento homeopático. O insumo inerte utilizado é a lactose, ok? E mais adiante vamos ver, né, qual é essa farmacotécnica e até onde nós usamos, né, 3 primeiras triturações para centesimal e nas 6 primeiras para a escala decimal. A partir da 4CH ou da 7DH, a gente vai usar o insumo inerte etanol agora em diferentes graduações. Qual é o tipo de processo utilizado então para as minhas drogas insolúveis? A trituração para a fase sólida e depois a diluição e sucção para a fase líquida. Vamos então para a técnica propriamente dita. Como eu vou preparar um medicamento homeopático quando eu tenho uma droga que é insolúvel, quando o meu insumo ativo ele é insolúvel. A primeira coisa a se considerar é saber a quantidade total de lactose que eu preciso pesar, ok? Então, eu preciso determinar primeiro qual é essa quantidade de lactose. E depois que eu determino isso, eu divido essa lactose em 3 partes. Então, esse é o total que eu vou pesar e eu divido em 3 partes. Eu não preciso pesar em 3 partes, eu posso dividir no próprio papel, em porções parecidas, ok? Então, vamos para um exemplo para que isso fique mais claro. O primeiro exemplo é se eu for utilizar a escala decimal. Então, assim como na preparação de líquidos, vamos considerar a massa total do meu medicamento, né, como 20 gramas. Então, eu vou dividir em 10 partes. Estou trabalhando com a decimal. A gente sabe que uma parte é do insumo ativo e 9 partes é do insumo inerte. E eu vou calcular quanto isso dá, né? Vou fazer 20 vezes 9 dividido por 10, o que vai me dar 18 gramas de lactose, ou seja, 18 gramas do meu insumo inerte. Se eu for preparar na escala centesimal, eu vou considerar esses mesmos 20 gramas como minha massa total do medicamento e vou dividir em 100 partes.
sendo uma parte do insumo ativo e 99 partes do insumo inerte. Fazendo essa continha, essa regrinha de 3, eu chego a um total de 19,8 gramas de lactose. 19,8 gramas do insumo inerte. Então, essa quantidade total aqui é 18 gramas, ou se eu for fazer na centesimal, é 19,8 gramas, certo? São essas partes, esse total aqui que eu vou dividir em 3 partes. O próximo passo é eu pegar 1/3 dessa lactose e acrescentar ao meu grau. E eu vou triturar um pouco, a fim de que fechem todos os poros do meu grau com o meu insumo inerte. Logo em seguida, eu vou adicionar uma parte do meu insumo ativo insolúvel. Então, vamos novamente para os exemplos e vejamos as contas. Então, se eu estiver trabalhando na escala decimal, 20 gramas será o total da preparação. Vou dividir em 10 partes. Uma parte é do insumo ativo, o que dá 2 gramas. Então, aqui eu tenho 2 gramas. Já se eu estiver trabalhando na escala centesimal, eu considero 20 gramas a massa total da minha preparação e divido em 100 partes. Uma parte corresponde a 0,2 gramas de insumo ativo insolúvel. Então, eu vou acrescentar 2 gramas de insumo ativo, caso eu esteja trabalhando com a decimal, ou eu vou acrescentar 0,2 gramas de insumo ativo, caso eu esteja trabalhando com a centesimal. Então, coloco 1/3 da lactose, trituro para fechar os poros e agora coloco o meu insumo ativo. Com o insumo ativo e o insumo inerte presentes dentro do meu grau, agora eu vou começar a triturar e raspar. De que forma? Eu vou triturar vigorosamente durante 6 minutos. Então, eu trituro com o meu pistilo por 6 minutos, contados no relógio. E depois eu pego a espátula e vou raspar com a espátula, né, com essa parte aqui, todo esse triturado que fica aderido no grau, ele gruda aqui no grau. Então, eu raspo e homogenizo essa mistura, tá? Então, eu vou triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos. Então, se passam 10 minutos aqui. Depois, eu vou mais uma vez triturar por 6 minutos e raspar por 4 minutos, sem colocar mais lactose, com essa primeira porção de lactose, certo? Ó, percebam aqui que já foi colocado uma parte da lactose com o insumo ativo, já foi triturado 6 minutos, ela está raspando, dá para raspar também com espátula de inox, tá? Então, nessa primeira etapa de triturar e raspar, passam-se 20 minutos, ok? Agora eu já triturei e raspei 2 vezes e agora eu vou acrescentar a segunda porção da lactose. Então, eu vou agregar aqui à mistura que eu já tinha uma segunda porção de lactose. E vou fazer o quê? Vou triturar vigorosamente por 6 minutos e raspar por 4. Vou triturar vigorosamente por 6 minutos sem colocar lactose e raspar por 4. Ou seja, se passam mais 20 minutos aqui. E agora a última porção. Então, agora eu já coloquei 2 porções de lactose, vou acrescentar a minha última porção de lactose. Acrescento a mistura aqui no grau e vou o quê? Triturar vigorosamente por 6 minutos e raspar por 4. Triturar vigorosamente por 6 minutos e raspar por 4. Ou seja, já se passaram mais 20 minutos.
do total, a gente já tem 60 minutos. Então, essa primeira preparação, ela demora para mim 1 hora. Então, passado 1 hora, passada o acréscimo das 3 porções de lactose, triturar, raspar em cada uma dessas etapas, eu chego à minha primeira potência do meu medicamento, tá? Então, esse é o meu primeiro triturado, ou DH, se eu estiver trabalhando com a escala decimal, ou CH com a escala centesimal. Aqui estou usando o exemplo do sulfur 1-DH ou do sulfur 1-CH. Esse preparado, esse medicamento, essa primeira potência, pode ser armazenada, né? Geralmente se armazena em frasquinhos, como um flaconetezinho, onde eu guardo ali na minha farmácia e eu posso ter ele de matriz para preparar outros medicamentos, tá? Então, passado 1 hora eu tenho a minha primeira potência. De posse, então, da minha primeira potência, né? 1-DH ou 1-CH, agora eu vou partir para a preparação das próximas potências. Então, a próxima potência vai ser a 2-DH ou a 2-CH. Lembrando que aqui eu sempre vou dar o exemplo dos dois, para que a gente possa visualizar como se prepara, que é da mesma maneira, ok? Então, também posso preparar a próxima, que é 3-DH ou 3-CH. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Lactose, insumo inerte, dividido em 3 partes, e insumo ativo, certo? Então, eu pego uma parte da lactose, depois a outra parte, depois a outra parte. Então, vamos ver em detalhes. Então, aqui eu quero obter a sulfur 2-DH ou a sulfur 2-CH. Considerando que a massa total da minha preparação, de tudo que eu vou preparar, é 20 gramas, uma parte dessa preparação é de insumo ativo, nos dois. E o insumo inerte, aqui é 9 partes, lembra? DH, então é 18 gramas. E aqui no CH é 99 partes, então 19,8 gramas, ok? E o insumo ativo vai ser uma parte aqui, 2 gramas para o DH, e uma parte de 100, 0,2 gramas para o CH. Então, essas são as quantidades que eu vou precisar. Então, eu vou pegar a primeira parte da minha lactose que eu pesei, vou acrescentar o meu grau, vou triturar para fechar os poros e vou colocar o meu insumo ativo. Se for DH, 2 gramas, se for CH, 0,2 gramas. Quem é agora o meu insumo ativo? É uma parte aqui do primeiro DH, da primeira potência, ou uma parte aqui da primeira potência CH. Então, agora ao invés de eu partir da droga pura, da droga insolúvel pura, como eu fiz para o primeiro, agora eu vou pegar da minha primeira potência, ok? Então, eu ponho a primeira parte da lactose, ponho o meu insumo ativo, trituro 6 minutos, raspo 4. Trituro 6, raspo 4. Coloco a segunda parte da lactose, trituro 6, raspo 4. Trituro 6, raspo 4. Ponho a terceira parte da lactose, trituro 6, raspo 4. Trituro 6, raspo 4. Ao final de 30 minutos, né? 10 minutos para cada uma das partes da lactose, eu chego na minha segunda potência, sulfur DH ou sulfur CH, ok? Para a preparação da minha terceira potência, sulfur DH ou sulfur CH,
eu vou fazer a mesma coisa. Vou pesar a lactose, 18 gramas, se for DH, 19,8 se for CH, considerando a massa total 20 gramas. E vou acrescentar 2 gramas do 2DH e 0,2 gramas do 2CH, se eu for usar um dos dois, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pôr uma parte da lactose, triturar para fechar os poros, acrescentar uma parte do meu insumo ativo, triturar e raspar, triturar e raspar. Põe a segunda parte da lactose, trituro por 6, raspo por 4, trituro por 6, raspo por 4. E por último, a terceira parte da lactose, trituro por 6, raspo por 4. Trituro por 6, raspo por 4. Então, ao final de mais 1 hora, eu chego ao meu sulfur 3DH ou sulfur 3CH. Ok? Então, eu sempre vou repetir esse mesmo processo. Quando eu estou trabalhando com a escala decimal, eu preciso repetir esse processo até a sexta trituração. Lembra? Decimal até a sexta potência. Já para a centesimal, eu só preciso chegar até a terceira potência. Ok? Agora eu vou dispensar o meu medicamento. E para eu dispensar a minha preparação triturada, eu preciso dispensá-la na forma líquida. Então, como que eu faço isso? Aqui, nós vamos trabalhar para preparar a 8DH. Então, lembrando que quando eu tenho DH, na trituração eu também preciso chegar até a potência 6. Então, eu vou partir da potência 6DH. E eu preciso agora diluir essa preparação num líquido. Nesse caso, primeiro eu vou diluir em água. Como a lactose ela não é solúvel a frio, nessa proporção aqui de 1 para 10, eu preciso aquecer a minha água, numa temperatura entre 40 a 45 graus. Tá? Então, a primeira coisa a se considerar é o tamanho do meu frasco. Então, se eu estiver trabalhando com um frasco de 30 ml, eu posso utilizar só 2/3 desse frasco, o que corresponde para mim 20 ml. Então, 20 ml será o meu volume total. E eu preciso de 10 partes de água. Então, se eu estou fazendo em DH, eu vou dividir em 10. Então, eu preciso de 20 ml de água, ok? Água aquecida, 40 a 45 graus. E eu preciso de uma parte do 6DH. Uma parte de 10 partes de 20 ml equivale a 2. Nesse caso, como é um sólido, 2 gramas. Então, eu vou pegar 2 gramas do meu 6DH e 20 ml de água aquecida. Vou colocar no meu frasco, succionar 100 vezes e vou obter o meu sulfur 7DH. Como eu quero preparar o 8DH, a minha próxima diluição já vai ser o 8. Caso eu quisesse preparar diluições subsequentes, eu sempre vou repetir o mesmo processo. Então, eu tenho um frasco de 30 ml, estou trabalhando com o volume total de 20 ml. Uma parte de 20 ml é do meu insumo ativo, então agora é 2 ml do sulfur 7CH. Então, uma parte do insumo ativo e 9 partes do insumo inerte, que é o álcool. E como eu vou dispensar, eu estou trabalhando com álcool 30. Caso eu fosse fazer novas potências, né, se eu fosse dispensar, por exemplo, 20DH, as potências intermediárias eu iria trabalhar com álcool 70. Então, aqui, como eu vou dispensar, eu estou trabalhando com álcool 30. Então, eu ponho 2 ml do meu insumo ativo e 18 ml do meu insumo inerte. Succiono 100 vezes e obtenho o sulfur
8-DH. E é esse medicamento que eu vou mandar para o meu paciente, ok? Agora vamos preparar a partir do CH, tá? Então precisamos solubilizar o triturado para dispensar sulfur 5CH nesse exemplo. Então, no CH nós chegamos até a terceira trituração, quando eu tenho insumo ativo insolúvel. Agora eu vou pegar uma parte do meu insumo ativo e vou diluir em 80 partes de água, completar com 20 partes de álcool 96. Então, vamos parar por aqui para a gente olhar os volumes que iremos trabalhar. Então, estou considerando aqui ainda um frasco de 30 ml e utilizamos apenas 2/3 desse frasco. 2/3 desse volume é 20 ml. Então, esse é o volume total que eu vou trabalhar dentro desse frasco. Então, sendo 20 ml o volume total, uma parte dessa trituração 3CH corresponde a 0,2 gramas. Então, eu vou pegar 0,2 gramas do 3CH triturado e vou colocar no meu frasco. Depois eu vou pegar 80 partes de água purificada. 80 partes de água, considerando 20 ml o volume total, dá 16 ml. Vou colocar no meu frasco. E vou completar com 20 partes de álcool 96. 20 partes de 20 ml dá 4 ml. Então, vou colocar 4 ml de álcool 96 no meu frasco. Tampo e vou succionar por 100 vezes. Vou obter o sulfur 4CH, certo? Então, eu quero chegar no sulfur 5CH. Então, agora eu vou partir para um outro frasco. Então, eu vou pegar uma parte do insumo ativo, que agora é a potência sulfur 7H. Então, uma parte de 100 é 0,2 ml. E vou colocar 99 partes de álcool 30, porque eu vou dispensar esse frasco. Então, 99 partes de 20 ml é 19,8 ml. Então, eu ponho 0,2 ml de sulfur 7CH e 19,8 ml de álcool 30. Succiono 100 vezes e vou obter o sulfur 5CH. Lembrando aqui também que se eu quisesse dispensar sulfur 10CH, por exemplo, eu faria esse mesmo processo aqui, 0,2 da potência anterior, 19,8 ml de álcool, só que do 5 até o 9 eu usaria álcool 70. Como eu quero dispensar, por exemplo, sulfur 10CH, só no 10 é que eu vou usar álcool 30. Então, agora vamos para um resumo de tudo aquilo que a gente acabou de ver em detalhes. Nessa primeira linha aqui, eu tenho um exemplo de uma preparação na escala decimal. Então, eu sempre vou pegar uma parte do meu insumo ativo insolúvel, que no caso da decimal aqui, 2 gramas, considerando-se 20 gramas o total, para 9 partes do meu insumo inerte, 18 gramas. Eu vou dividir a lactose, o meu insumo inerte, em 3 partes, acrescentar em 3 partes junto com uma parte do insumo ativo. Vou triturar 6 minutos, raspar 4 e fazer isso em 3 vezes, ok? Então, eu vou ter aqui as 6 primeiras potências, porque no caso da escala decimal, eu preciso fazer até a 6ª potência, para só então começar a preparar o meu frasco com a forma líquida, né? Eu posso dispensar aqui em gotas.
E aqui nessa outra linha, eu tenho a preparação a partir da escala centesimal, onde eu tenho uma parte do insumo ativo, considerando-se 20 gramas é 0,2 gramas, e 99 partes do insumo inerte, considerando-se 20 gramas, 19,8 gramas da lactose. Também dividido em 3 porções, tritura 6 minutos, raspa 4, né? E daí nós obtemos a primeira, a segunda e a terceira diluição. Então, na escala centesimal, eu preciso chegar até a terceira potência para então partir para a preparação da forma líquida, né? Para fazer a dissolução da minha preparação. Ok? Então, esse foi um resumo de tudo que acabamos de ver e hoje a gente viu o método hahnemanniano nas escalas decimal e centesimal para insumos ativos insolúveis. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.